Olá, boa noite. Eu sou o pastor Agnaldo da Igreja Evangélica Quadrangular Apocalipse e quero desejar a paz a todos os irmãos e amigos em Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você o tema o perigo da ansiedade. E o que é ansiedade? É preocupação demasiada, é aquilo que nos tira o sono, aquilo que nos tira a paz em meio às incertezas e segurança do mundo em que nós estamos vivendo. Hoje a ansiedade toma conta do coração da maioria das pessoas. As pessoas andam ansiosas e preocupadas com o que vai fazer, com o dia de amanhã e o que nos sobrevirá nesses dias tão conturbados que nós estamos vivendo. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, diz assim, Jesus dizendo, e por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andeis solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus, no Sermão do Monte, ele dá uma lição gloriosa aos seus discípulos, mostrando o cuidado, o amor de Deus para conosco. E ele começa dizendo, por que andais preocupado com o que nós havemos de comer ou com o que havemos de vestir? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Que coisa linda, né, irmãos? Deus, ele dá a nós um valor imensurável. Você é precioso aos olhos de Deus, porque você custou o sangue de Cristo vertido ali na cruz do Calvário. E ele nos chama a atenção dizendo, olhai para as aves dos céus, elas não plantam, elas não ajuntam em celeiro, e o nosso Pai Celestial as alimenta. E aí ele nos faz uma pergunta, não tendes vós muito mais valor do que um passarinho? Sabe, irmãos, se Deus cuida dos animais, se Deus cuida das aves dos céus, que não plantam, que não colhem, que não ajuntam em celeiro, Ele cuidará muito mais de nós, que somos os seus filhos, que somos a imagem e semelhança de Deus. Eu, meditando nessa palavra, eu lembrei do Salmo 84, versículo 3. O texto diz, até o pardal encontrou o ninho e as andorinhas ninho para os seus filhotes, na casa de Deus, no seu altar. Olha, irmãos, um passarinho, pardal, ninguém cria em gaiola, ninguém dá o valor devido a ele. Mas Deus dá. Deus cuida. E ele diz, até o pardal encontrou o ninho, até o pardal encontrou refúgio, segurança para si e para os seus filhotes. Quanto mais nós temos um valor muito grande diante de Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que por mais preocupado que nós estejamos, por mais preocupado que nós estejamos com as coisas que estão acontecendo, com as coisas que nós estamos vivendo nesse mundo, por mais preocupado que nós estejamos, nós não conseguimos acrescentar um côvado à nossa estatura. Um côvado, na medida bíblica, quer dizer meio metro.
por mais preocupado que eu esteja, por mais ansioso que eu esteja, eu não vou acrescentar nada, eu não vou mudar nada com a minha preocupação. Ao contrário, eu vou trazer mais preocupação e ansiedade para a minha vida. O cristão, ele é convidado a viver pela fé, a crer nas promessas de Deus e a aguardar na misericórdia do Senhor. Portanto, a ansiedade, viver na ansiedade é viver na contramão de Deus. E Jesus também acrescenta: e quanto ao vestiário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Que lindo, irmãos. Deus compara o lírio do campo, que ninguém planta, que ninguém cuida, nasce ali. Mas Deus cuida dele. Deus manda chuva, Deus manda todo o cuidado necessário. E Ele nos chama a atenção dizendo que nem Salomão, o homem que foi, na sua época, o homem mais rico, mais sábio da história, nem ele, com toda a sua riqueza, conseguiu se vestir como um lírio do campo, porque Deus cuida dele. E ele diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não nos vestirá muito mais a nós, homens de pequena fé. Então Deus diz assim que a ansiedade é falta de fé, é falta de confiança, e é falta de esperança no Deus que supre todas as nossas necessidades. E se Deus assim cuida dos animais, dos passarinhos, se Deus assim cuida da erva do campo, Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Por isso Ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois todas essas coisas os gentios procuram, e de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele nos ensina 3 coisas importantes aqui. A primeira, irmãos, é que a nossa preocupação, e por mais preocupado que nós estejamos, isso não vai mudar nada, isso não vai acrescentar nada em nossa vida. Mas se nós colocarmos a nossa fé e a nossa esperança em Deus, isso faz toda a diferença. Ele nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar a justiça de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, irmãos, vamos viver um dia após outro. Vamos viver confiando e buscando a Deus de todo o nosso coração. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:6, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então Paulo também nos orienta dizendo assim: não estejais ansioso por coisa alguma, antes todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus pela oração. E quando nós, irmãos, colocamos as coisas diante de Deus pela oração, isso se torna o maior remédio para nós. Por quê? Porque mediante a oração, nós renovamos a nossa confiança, a nossa fidelidade nas promessas do Senhor. Quantas promessas, quantas bênçãos Ele tem declarado diante da sua palavra. E quando nós oramos, quando nós colocamos as nossas necessidades em oração, nós estamos declarando que nós confiamos no Senhor, que nós cremos que as promessas do Senhor é fiéis e verdadeira, em nome de Jesus. Quando nós oramos, irmãos, a palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guarda o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Estamos vivendo todo esse caos, toda essa pandemia, estamos vivendo, irmãos, a incerteza, mas você pode ter certeza de uma coisa, que a paz de Deus, ela guardará o teu coração e o teu sentimento, ela colocará paz em você, e você vai poder viver tranquilo, não porque não existe problema, mas porque você sabe que Deus está cuidando de você, em nome de Jesus Cristo. Podemos crer na misericórdia de Deus, podemos crer no amor de Deus, e quando oramos, irmãos, nós temos a plena certeza que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que são chamados segundo o seu decreto. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Portanto, irmãos, lance a tua ansiedade, lance as tuas preocupações diante do Senhor. Em Filipenses 4,19, o Senhor ainda diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Eu quero dizer que Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua família. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos, Deus querido, que diante de tantas provas, de tantas lutas, é impossível, Deus querido, nós não ficarmos ansiosos, nós não ficarmos preocupados, mas a Tua palavra nos convida nessa noite a depositarmos a nossa ansiedade, a nossa preocupação em Ti, na Tua palavra, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da igreja, o Senhor tem cuidado, Deus querido, da nossa nação, e eu sei, Deus querido, que nada acontece se não for permissão do Senhor. Nada acontece se não for da tua vontade. Por isso, Deus amado, põe as tuas mãos, Deus querido, sobre o nosso coração agora e nos dê paz, Deus, em meio às tempestades. Nos dê paz, ó Pai querido, em meio às tormentas. Acalma, Deus, o coração, Deus querido, do meu ouvinte nessa noite e os abençoa em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Agora, às 21 horas, nós estaremos dando continuidade à nossa campanha de oração. Amém, irmãos? Então, estamos juntos, irmãos, orando e buscando a Deus, crendo que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Que Deus te abençoe.